Sou eu de novo! E aí, galerinha topzera, sejam bem-vindos a mais um Dark Day! E eu tô muito feliz, antes de mais nada, quero compartilhar com vocês, porque, mano, nós chegamos a 100 mil... 100 mil não, calma. A 100 inscritos no canal, e eu tô muito feliz, porque eu não sabia que eu ia chegar algum dia a 100 inscritos. Vocês zoeira. Quem sabe da história sabe. O negócio é meio assim. Mas eu tô muito feliz porque a gente chegou. Tô muito feliz. Eu não sei nem como explicar a minha felicidade. Se dependesse de mim, eu fazia um churrasco e chamava todo mundo aqui, né? Pra nós dançar. Porque naquele dia que eu cheguei a 100 inscritos, gente, eu fiquei rebolando a noite toda. Até de madrugada aqui. Pra vocês verem, eu fiquei muito feliz mesmo. Então, muito obrigada a cada um de vocês que se inscreveram no canal, que gostam dos conteúdos também. Então, ó, um beijo, vocês moram aqui, ó, no meu coração, tá? Meu coração é grande, tem espaço pra todo mundo, tá? Então, se vocês forem novos no canal, não forem inscritos, se inscrevam no canal. Se inscrevam no canal pra deixar a Rafa feliz. Deixem um like de vocês, ativem o sininho das notificações, que é interessante também. E também comentários, vocês podem comentar aí que eu tô lendo tudo. Tô interagindo a todo momento se deixar. Então é isso, gente. Então vambora dar start no Dark de hoje. Então, gente, hoje eu decidi trazer um caso pra vocês que, novamente, não é muito conhecido, nem aqui no Brasil e nem lá na Inglaterra, que foi onde aconteceu, mas ele é famoso ali na cidade onde ele ocorreu, porém não repercutiu tanto assim, e recentemente ele foi meio que reaberto com uma finalidade de ter um fim pra esse caso, mas vocês vão ver o que aconteceu. Então, vamos hoje conhecer o caso Mary Baston. Gente, antes de mais nada, eu queria confessar pra vocês que eu tô meio assim, porque assim, tem uns nomes que eu não sei falar, tá? Eu talvez esteja errando o sobrenome da menina a todo momento. Vocês vão ter que me desculpar. Mas é isso, gente, assim, um dia eu melhoro. Então, a Mary Baston nasceu em março de 1952, na cidade de Gloucester, que fica no sudoeste da Inglaterra. E ela era a filha mais nova de Dori Baston e de Christian Baston. E também ela tinha dois irmãos mais velhos, o Peter e o Martin. E os pais da Mary eram pessoas adoráveis, eles não eram rígidos com ela, eles eram bem de boas com ela, mas eles sempre diziam para ela tomar cuidado com quem ela falava e também cuidado ao entrar em lugares e carros de estranhos. E a infância da Mary foi uma infância normal, ela tinha uma melhor amiga desde que nasceu, que era a Christine Ford, e elas tinham a mesma idade, então elas eram tipo as melhores amigas da vida, e elas brincavam de amarelinha, elas gostavam de pegar girindo ali no rio local, elas sempre iam na confeitaria no caminho da escola. Uma sempre estava na casa da outra, brincando, lendo revistas e fazendo coisas que na época eram socialmente consideradas como coisa de mulher. E além disso, as duas também criavam tartarugas, cada uma tinha a sua, e a da Mary acabou morrendo. E essa foi a única vez que a Christine disse que lembra de ter visto a Mary realmente chateada com alguma coisa. Não à toa, a Mary é descrita como uma garota bonita, despreocupada, tranquila, gentil, quieta, adorável, teimosa, um pouco rebelde, vaidosa, namoradeira, e dizem que ela sabia muito bem como se vestir. E quando ela tinha 14 anos, ela adorava ir numa discoteca local que tinha ali, toda sexta-feira à noite dançar, que era Turf Community Center. Então ela sempre ia bem arrumada, com os looks maravilhosos e maquiagens no grau, e assim ela sempre acabava sendo chamada para dançar. E ainda na sua adolescência, a Mary estudou na Calton Primary School, junto com a Christine, mas depois a Mary acabou reprovando e foi estudar na Lindy Secondary School. Mas ela não ficou infeliz com isso, na verdade ela estava muito feliz com isso. E depois de um tempo ela conseguiu um emprego numa cafeteria local, que se chamava Pop-In. Mas a Christine disse que um dos sonhos da Mary era ser cabeleireira, ela gostava muito disso, então ela estava ali, mas ela pretendia ir para esse nível que ela gostava mais. No entanto, foi nesse trabalho que ela conheceu seu namorado, o Tim Merritt. Então ela estava tipo muito feliz com tudo que estava acontecendo na vida dela, ela tinha emprego, ela tinha namorado, ela tinha amiga, ela estava na escola, estava tudo perfeito para ela. No entanto, no dia 6 de janeiro de 1968, que era um sábado, a Mary trabalhou normalmente, como todos os dias, aí depois, quando deu o horário dela, ela foi pra casa normalmente, então ela se arrumou pra ir pra casa do namorado dela, o Tim, já que ele morava em outra cidade. E nessa época a Mary já tinha ali seus 15 anos, já tava prestes a fazer 16 anos, ela tava muito feliz, e também ela já tava namorando com o Tim há uns 6 meses mais ou menos. Só que naquele dia em específico, o Tim não podia ir buscar ela na casa dela, porque tinha dado algum problema com a moto dele, ele não podia sair com ela. Então, nesse caso, a Mary teria que ir de ônibus. Foi isso que ela fez. Ela saiu de casa usando uma saia verde-limão, uma blusa listrada azul com branco e também usava um guarda-chuva na cor azul.
e ela carregava com ela, além da bolsa, uma sacola com um jogo do estilo Banco Imobiliário, que pertencia ao namorado dela, e ela tava indo justamente devolver pra ele, porque ele tinha emprestado pra ela no Natal. Também eles iam jogar, então ela tava indo pra lá pra ficar com ele também, e até então tava tudo bem, tudo ok. Então a Mary saiu de casa em torno das 7h15 da noite, e entre 7h50 e 8h15, ela esteve no ponto de ônibus na Bristol Road, esperando o ônibus 25, que era o que ia pra Hardwick, que era onde o namorado dela morava. Mas acontece que ela nunca chegou lá, até hoje ninguém sabe do paradeiro da Mary, e foi aí que ela sumiu de vez. O Tim até disse que esperou ela no primeiro ônibus, só que ela não estava no primeiro ônibus, então ele voltou para casa dele, e depois às 8h20 da noite ele voltou para ver no outro ônibus se ela estava, ele ficou lá esperando ela, viu todo mundo descendo, mas nada da Mary, então ele não sabia o que estava acontecendo. Ele achou estranho, mas... E é claro que a família dela procurou ela por muitos lugares, ligou pra muitas pessoas, perguntou pra muita gente sobre ela, mas ninguém sabia de nada. O Tim e os amigos dele até saíram em busca dela pela cidade, fizeram muitas buscas por ela, mas não acharam ela em lugar nenhum. Então logo começaram as buscas locais e elas foram tanto quanto extensas. E na noite ali do dia 6 chovia muito, muito mesmo. E no dia seguinte foi a hora do gelo e da neve entrar em ação. E isso dificultou pra caramba as buscas. No entanto, alguns lugares dizem que eles acharam umas peças ali do jogo que ela carregava ali perto do ponto de ônibus imersas na neve. Só que ao mesmo tempo, em outros lugares dizem que na verdade foram encontrados sim peças do jogo, mas em outros lugares bem longe da Bristol Road, que era onde a Mary estava. Um dos blocos de dinheiro foi enviado anonimamente para a polícia, dizia que foi encontrado em Threadwood, e mais 2 blocos foram encontrados em 2 lugares diferentes em Burnwood. E todos esses lugares, como eu disse para vocês, eram longe da Bristol Road. E também, como eu disse para vocês, na noite estava chovendo muito, no dia seguinte foi a neve e o gelo, mas 2 desses blocos encontrados estavam secos, então não fazia sentido nenhum, porque o tempo estava daquele jeito, o negócio foi encontrado ali no meio de um tempo molhado, né? Só que o dinheiro do jogo estava seco, o que não fazia sentido nenhum. No entanto, as buscas pela Mary se estenderam mais ou menos 13 quilômetros, até helicóptero do exército foi utilizado para achar ela, mas não foi utilizado por muito tempo, porque como eu disse para vocês, o tempo não estava favorável, mas mesmo assim utilizaram. E a polícia local tinha 5 homens-rãs que vasculharam o canal de Gloucester Sharpness, e um desses homens-rãs era ninguém mais ninguém menos do que John Bennett, que mais tarde foi encarregado pelo caso Fred West, e o caso da Mary foi um dos primeiros que ele reanalisou, supondo uma possível ligação ali entre as vítimas de Fred e também da Mary. Mas até então ninguém achou nada, não tinha nenhuma pista, a Mary sumiu e ninguém nunca mais viu ela, e ao todo mais ou menos 300 policiais participaram das buscas por ela. E então a gente tem 3 teorias do que realmente poderia ter acontecido com a Mary. A primeira teoria consiste que uma das linhas de investigação era que a Mary poderia ter aceitado uma carona. Então eles decidiram ir atrás de alguns motoristas que estavam ali na área, mais ou menos ali no horário que a Mary estava por lá. Então eles encontraram 2 homens, um estava verificando o motor do seu Ford Consul entre as 8h10 e 8h30, e o outro estava dirigindo um Morris de cor escura e parou no ponto sem aviso nenhum, sem sentido nenhum também. E eles encontraram e falaram com uma garota de 19 anos que ali por volta das 6h30 tinha passado pela Turford Avenue, e ela disse que um carro sedã de cor escura passou por ela e estava oferecendo carona, e tinha 2 caras dentro desse carro. E o mais interessante disso é que 1 hora depois dela passar, a Mary passou pela mesma rua, mas aí a garota de 19 anos ignorou eles e eles acabaram indo em direção à Bristol Road. Então é muito estranho porque... Então, no horário que a Mary estava ali no ponto de ônibus ou indo, esses caras estavam à solta, então é bem provável mesmo que isso tenha acontecido. Algumas pessoas que estavam ali no ponto de ônibus disseram que se lembravam de ter visto um carro Morris escuro parado ali no ponto de ônibus, mas não prestaram muita atenção, não viram se alguém entrou naquele carro ou não. Então essa é a primeira teoria. Será que a Mary realmente pegou carona com alguém? Será que foi esse carro que ela pegou carona? Não sabemos. E agora a segunda teoria. Essa teoria é a menos provável, porque eles dizem que provavelmente a Mary fugiu, mas não tem muito sentido, porque quando ela saiu de casa, ela não saiu com muita coisa. Na verdade, ela levava a bolsa dela, que só tinha o cartão do dentista e o cartão do médico. E também, além disso, ela levava ali o jogo, né, do namorado dela, o guarda-chuva. E ela só tava com 1 libra, que era pra pagar o ônibus, então... Não faz muito sentido essa teoria. Não só eu, mas muita gente acha que se ela fosse fugir realmente, ela levaria muito mais coisa. Ela teria pegado o dinheiro e tudo mais da casa dela, que ela inclusive deixou lá. Então, ela não estava com planos de fugir, ao que indica, mas não sabemos. E além disso, uma menina que trabalhava no café com ela disse que mais cedo o Tim, o namorado da Mary,
teria ido visitar a Mary no café e eles tinham combinado de se encontrar à noite, então ela estava muito feliz com aquilo, então se ela fosse fugir, será que ela fugiria naquele dia que ela estava feliz para encontrar o namorado dela? Enquanto isso, os pais da Mary, ainda considerando que ela realmente poderia ter fugido, eles deixaram muitas mensagens para ela na televisão e nos jornais, dizendo para ela voltar, para ela dar um sinal de vida. E muitas pessoas acham que se isso realmente fosse verdade, ela teria sim dado um sinal de vida para os pais dela. Em todos esses anos, ela não ia deixar eles nesse sofrimento, eles e a família e tudo mais. Ela realmente tentaria de alguma forma se comunicar com eles, mas ela nunca se comunicou, ninguém não sabe. Então, será que ela realmente fugiu e esqueceu de todo mundo? E agora essa é a terceira teoria, e a terceira teoria mais apontada por muitas pessoas, inclusive pelos familiares da Mary. Muita gente acredita que isso foi o que realmente aconteceu, é a mais forte desse caso. Acontece que quando a Mary trabalhava ali no café, tinha alguns clientes regulares que visitavam o café frequentemente, e um deles era ninguém mais, ninguém menos do que Frederick Walter Stephen West, mais conhecido como Fred West, que anos mais tarde foi descoberto como um dos maiores serial killers da Inglaterra, juntamente com a sua esposa, Rose West. Mas é importante destacar que na época do caso, eles ainda não eram casados, inclusive a Rose era mais nova do que a Mary, e eles se casaram realmente ali por volta da década de 70, mas só foi descoberto sobre os crimes que eles cometiam em 1994, e eles fizeram muitas coisas horríveis, mataram muitas mulheres e meninas, só coisa feia mesmo. Inclusive um dia eu vou trazer aqui pra vocês o caso deles, eu vou contar pra vocês a história deles, que não é nem um pouco bonita, só que aí pra fortalecer mais um pouco essa teoria, a Christine, que era amiga da Mary, disse que já tinha visto sim a Mary no carro do Fred, e mais de uma vez. Então, tipo, eles eram próximos de algum jeito, né, pra ela frequentar o carro dele, então eles se conheciam, eles eram próximos de alguma forma. E além disso, na época, o West estava trabalhando ali no café da Mary, ele mexia com obras, construção e essas coisas, e uma dessas obras foi ali no café. Ele mexeu no porão ali do café e acabou colocando concreto no chão, concretando o chão, algumas semanas antes do desaparecimento da Mary. Então, nessa teoria, sabendo do perigo que o Fred era, ela teria pegado carona com ele naquele dia e teria sido assassinada por ele, e muito provavelmente enterrada, porque esse era um dos modus operandi dele. E o que endossa mais um pouco essa teoria é que anos mais tarde, antes do Fred se suicidar, ele confessou que teria sim pegado a Mary e feito coisas com ela, e ele falou isso pro filho dele, o Stephen, e também para algo que era uma moça que era tipo uma assistente social dele, que se chamava Janet Lynch. No entanto, ele não confessou pra polícia, só confessou pra eles. Dizem até que essa assistente social, ela era meio que puxava saco dele, sabe? Essa expressão. Não sabemos muito sobre ela, mas ela puxava sardinha pra ele. E depois que veio à tona toda essa história aí do casal West, aconteceram investigações na casa deles e posteriormente ficou conhecida como a Casa dos Horrores. Isso porque tinha vítimas enterradas por lá. Mas no meio disso, a cunhada da Mary viu um medalhão e ela tinha certeza que esse era o medalhão da Mary. Isso porque ela foi no casamento dela ser dama de honra com ele, então ela sabia que aquele medalhão pertencia a Mary, então a Mary teria estado ali, ou o que aquele medalhão estava fazendo ali na casa dos Westes, se eles não têm nada a ver com o caso. Só que isso não foi comprovado, isso poderia ter sido uma prova concreta ali contra os West, mas o ruim é que, apesar de a cunhada da Mary ter fotos e tudo mais, essas fotos estavam em preto e branco, então não tinha como saber se era um medalhão de prata ou se era um medalhão de ouro, e o medalhão da Mary era um de prata. E eu não sei como, gente, mas anos mais tarde alguém coloriu aquela foto, porque durante o vídeo, com certeza, eu devo ter posto aí pra vocês verem uma foto colorida. Tem ela em preto e branco e tem ela colorida. Eu não sei quem coloriu aquilo, mas ficou parecendo muito real. Mas na época ela não era colorida, tá? Ela era preta e branca mesmo. E também teve um inquilino ali do café que ele disse que encontrou um caderno ali perto do porão e no banheiro ali debaixo do café. E ele encontrou um caderno que pertencia a Mary, segundo ele. Só que, de qualquer forma, a família da Mary nunca foi informada sobre esse caderno. Eu não sei se eles ficaram sabendo desse caderno ainda. Mas, de qualquer forma, depois a polícia disse que aquilo não pertencia a Mary, que era um diário de uma outra pessoa. E agora temos uma teoria dentro dessa teoria, que é sobre a Rose West. Então, nessa teoria, a Rose poderia ter sim participado do crime. Então, ela pode até saber tudo o que aconteceu, mas não quer falar. E essa poderia ter sido a sua primeira participação em um assassinato. Isso porque na época ela já conhecia ele e ela tinha por volta de 14 anos. E como eu disse pra vocês, o Fred se suicidou, mas a Rose tá viva e ela tá presa pagando pelos crimes. E sim, ela poderia muito bem confirmar ou não essa teoria e dizer onde que a Mary tá enterrada, que é isso que todo mundo quer. Mas parece que ela não quer considerar essa opção.
E quem colocou essa teoria no ar foi justamente o ex-advogado da Rose West. Então ele meio que afirma ali que ela teria sido uma cúmplice júnior do Fred e que ela poderia não ter participado de tudo, mas ela sabia o que tinha acontecido. Então se o advogado dela falou isso, é porque tem coisa, né? E agora, em 2014, o Peter, que era o irmão da Mary, ele pediu para que a Rose contasse tudo o que aconteceu com ela. E ele disse que achava muito que a Rose realmente soubesse o que aconteceu. E isso porque ele fala que em algum momento, com certeza, a Rose teve uma conversa com o Fred sobre esse caso, mas ela não falou nada até hoje, então ninguém sabe de nada. Até a filha dela disse para ela confessar, para ela dizer, mas ela nunca falou nada para a filha dela e ela não quer falar sobre esse caso, então provavelmente ela nunca vai falar, a gente não sabe. E um fato interessante sobre essa história de carona, sendo ela com o West ou não, é que um repórter lá da época, o Alan Watkins, ele pode ter sido a última pessoa a ter visto a Mary, isso porque no dia do desaparecimento, ele estava do outro lado da estrada esperando o ônibus dele, e a Mary estava do outro lado esperando dela, até que ele disse que viu uma van Standard Atas, provavelmente cinza, estacionar próxima a Mary, e ele disse que alguém falou com ela, mas ele não prestou muita atenção, até porque ele estava ali entretido com o ônibus dele. Ele disse que só lembra de quando olhou novamente, a van já estava indo embora e a Mary não estava mais lá. E é óbvio que ele levou isso para as autoridades, mas parece que eles não quiseram trabalhar em cima disso. E olha que era uma boa linha de investigação, né, e mais atrás disso. E o Alan ainda disse que sim, estava meio iluminado a rua, mas não estava tanto assim. E isso poderia ter interferido na cor que ele estava enxergando a van. Mas mesmo assim, a polícia nem quis saber desse caso, tipo, ele nem é muito comentado nos sites, eu não sei como é que eu achei. E mais um detalhe é que um dos modus operandi do Fred era oferecer carona, ele já tinha feito isso antes ali de ter feito o que provavelmente fez com a Mary. Então isso é mais uma coisa pra gente achar que provavelmente tenha sido o Fred mesmo. Mas apesar de tudo, os pais da Mary sempre imploraram para a filha deles voltar e tudo mais. Por anos eles deixaram a luz de fora de casa acesa, esperando que ela voltasse, encontrasse o caminho de casa, mas ela nunca voltou e infelizmente os familiares dela morreu todo mundo, gente. A mãe dela morreu em 1983, o pai dela morreu em 1998, o irmão Martin morreu em 2019 com 77 anos e o seu outro irmão Peter morreu em 2020 com 75 anos. Ou seja, todo mundo morreu sem saber o que realmente aconteceu com ela, sem dar um enterro digno pra garota. Isso é pesado, é muito triste por um lado. E atualmente a Mary só tem os primos e a cunhada dela. Então é a única família que ela tem. Mas antes dos irmãos dela morrer, ali em 2012, a família se juntou, né? A família que tinha até então se juntou para fazer uma petição para eles fazerem uma busca ali no café, porque como eu disse para vocês, enterrar as vítimas era uma das coisas que o Fred costumava fazer e ele tinha feito uma obra ali naquele café, justamente concretando o chão. Então muitos acreditam que a Mary poderia estar enterrada ali naquele café, mas de qualquer forma a polícia não levou, não quis, né? Não quis aceitar isso e ela acabou não escavando o café naquela época. E só agora, em maio de 2021, eles concordaram em escavar o antigo café Popin e atual café The Clean Plate. Isso porque uma emissora estava fazendo um documentário sobre os West e eles de alguma forma acharam como é que eu posso explicar para vocês? Um material azul que parecia muito com o que a Mary estava usando. Você lembra que eu falei para vocês que ela estava ali com uma blusa azul e branca? Eles encontraram um material azul que possivelmente poderia ser um resto mortal da Mary. Mas então eles escavaram ali o café e tudo mais. Eles conseguiram a permissão só esse ano por causa dessa emissora. Mas mesmo assim, eles não acharam nada, escavaram, não acharam nada. Então essa era a esperança das pessoas de encontrar a Mary e dar um enterro digno para ela, mas infelizmente ela não tá lá e ninguém sabe onde ela tá, ao menos que a Rose talvez saiba e libere aí pra gente, mas ela não tá com cara de quem vai fazer isso. E se ela fizer isso, eu volto aqui para contar para vocês atualizações do caso. Mas é um caso tanto quanto muito triste, muito estranho, muito ruim o que aconteceu. Até porque os familiares dela todos morreram sem saber o que realmente aconteceu com ela. A gente ainda pode saber, mas pode ser que a gente também não saiba. Pode ser que ninguém abra a boca. Então, gente, esse foi o caso de hoje. Se vocês quiserem, vocês podem deixar as considerações de vocês aí nos comentários. Dizer o que vocês acharam do caso, o que vocês acham, qual dessas teorias vocês acreditam mais, qual que vocês acham que realmente é a mais provável. E se vocês tiverem alguma informação a acrescentar sobre esse caso, pode deixar aí nos comentários também. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de compartilhar com os amigos e também de deixar o seu like no vídeo. Então é isso, gente, ó. Beijos pra vocês e tchau, até o próximo.